Boa noite, amados, na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje eu senti de fazer um vídeo referente à fé e hoje Deus me tocou para falar sobre salvação. Não é um assunto tão fácil. Por que Deus me tocou para falar sobre salvação? Porque eu tenho escutado muitas pessoas abrirem a boca e dizerem, eu estou salva, simplesmente porque ela está congregando, está indo assiduamente aos cultos da igreja e tal, o que é maravilhoso a gente ir aos cultos na igreja, tá? Mas eu fico me perguntando, nossa, essas pessoas, meu Deus, essas pessoas que abrem a boca e dizem assim, eu estou salvo, eu estou salva, né? Eu fico imaginando, e se amanhã ou depois, né, que Deus possa livrar essa pessoa, ela sair da igreja, né? Ela deixar a fé, porque o Velho Testamento é sombra do que acontece no Novo Testamento. Todos nós sabemos disso. E nós sabemos que foram muitas as pessoas que acompanharam Moisés durante o êxodo em direção a Canaã, a terra prometida. Né? Moisés, todo mundo sabe da história do êxodo, que Moisés foi lá no Egito, ordenado por Deus, libertar os hebreus da escravidão do faraó do Egito. E nós sabemos que foram muitas pessoas que acompanharam Moisés. Diz a Bíblia que foram aproximadamente 600 mil homens, somente homens, fora as mulheres e as crianças. Então, se foram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, quantos hebreus acompanharam Moisés, que no final chegaram à terra prometida somente o grupo de Josué e Calebe. Então, a gente precisa pensar muito antes de abrir a boca e dizer que já se considera salvo, que já está salvo. A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Porque, veja bem, para nós estarmos salvos, até mesmo dentro da congregação, nós precisamos andarmos em obediência, porque é pela graça. Mas para a gente obter a graça de Deus, a gente precisa também obedecer a Ele, através da Bíblia, através das palavras que Jesus veio trazer, através do Evangelho de Jesus Cristo. Porque está escrito aqui, aos Efésios, né, capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, certo? Aí tem gente que diz, é pela graça, e não está nem aí, é pela graça, né? Não é pela... Acha que a lei é sinônimo de obediência. Não é, viu, gente? Não é. A lei não é sinônimo de obediência, não. E vice-versa, tá? Muita gente obedece à lei por medo do castigo, hoje e antigamente, tá? E a obediência, através da palavra de Deus, é maravilhosa. Através da conversão, da verdadeira conversão. Então, o 8, né? Vou repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça vem através da fé. Como é que uma pessoa diz que tem fé em Deus e não obedece a sua palavra? Impossível. Impossível. Então, se não obedece a palavra, não existe a graça, certo? O 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. A pessoa pode fazer caridade o tanto que for,
se ela não for obediente a Deus, por exemplo, fizer caridade, humilhando as pessoas, dar com uma mão, né, que a outra veja, humilha, né, sai falando o que fez, faz doação para mostrar que pode mais que os outros. Isso não adianta nada. Tem que ter o temor de Deus. Tem que tratar bem as pessoas, tá? E obedecer a palavra de Deus. O 10 diz assim, ó. Ainda no capítulo 2, o verso 10 diz: porque somos feitura sua, de Deus, né? Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, fala primeiro da graça, mas para obtermos a graça, precisamos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para termos fé, precisamos ter boas obras, fazer boas obras. Essas boas obras precisam estarem de acordo com a palavra de Deus. Porque como é que a gente tem fé sem obedecer a palavra de Deus? É impossível ter fé e alcançar graça sem obediência à palavra de Deus. Não adianta, tá? Porque na palavra de Deus está escrito que nós não podemos julgar ninguém. E como é que pessoas vivem julgando umas às outras, até como é que ela dorme, como é que ela vive, como é que ela vive com o seu cônjuge e tal, e tal, e tal. Tomemos-nos cuidado para não perdermos a nossa salvação. Nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus. Se Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, quem somos nós para andarmos julgando as outras pessoas? Temos que tomar cuidado para não perdermos a nossa salvação e não andarmos por aí abrindo a boca e dizermos que já estamos salvos. Sabe por quê? Que não podemos sairmos por aí dizendo que já estamos salvos simplesmente porque estamos congregando? Porque o Velho Testamento é sombra do Novo, tá? E está escrito aqui, ó, no livro de Números, né? No livro de Números, a gente prega, lê, para mudar o nosso comportamento, não simplesmente para pregar e ler a palavra, não. É para mudar o nosso comportamento. Evangelho é mudança de comportamento. É poder de Deus em nossa vida. Está escrito aqui, ó. Sabe por que nós não podemos abrir a nossa boca e dizer, eu estou salva, eu estou salvo? Sabe por quê? Porque o Velho Testamento, a gente vê direto pregadores dizendo na igreja que o Velho Testamento é sombra do que aconteceu no Novo Testamento, tá? E está escrito aqui em Números 14, a partir do verso 26, né? Ó, o título diz assim, aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Presta atenção. O 26, o verso 26, a partir do verso 26 aí do capítulo 14, diz assim, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falareis a vós outros. Assim farei a vós outros. No 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres. Gente, isso é sério. Como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O 30 diz, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão com
com que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Gente, diz a Bíblia aqui, ó. Aqui, presta atenção, aqui no Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 37, a respeito da saída dos israelitas do Egito, diz assim, ó. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 pés, tá? 600.000 pés, somente de varões, somente de homens, tá? Sem contar os meninos. Gente, 600.000 homens, fora os meninos e as mulheres. Então, quantos hebreus acompanharam Moisés, que somente o grupo de Josué e de Caleb chegaram à terra prometida? E por que isso aconteceu? Porque os outros desfaleceram no meio do caminho, morreram. E esse povo que acompanhou Moisés, que acompanhou Josué, este povo somos nós, representa nós hoje, a caminho da Nova Jerusalém. Eles estavam no caminho, mas não chegaram na terra prometida, certo? E assim somos nós. Se nós andarmos de forma errada, mesmo estando congregando, indo bonitinhas aos cultos, louvando bonitinha, pregando bonitinho, orando bonitinho. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, vai acontecer conosco do mesmo jeito que aconteceu com a maioria do povo, dos hebreus que acompanharam Moisés. Inclusive o próprio Moisés, ele não chegou porque ele bateu na rocha, né? E ele tinha matado um egípcio também. E muitos murmuraram. Quantos de nós estamos aí julgando uns aos outros, fulano? Meu Deus, quando eu vejo um pregador abrir a boca e dizer, fulano está no inferno. Gente, isso, barbaridade, que horror, que aberração. Como é que uma pessoa abre a boca e diz uma bobagem dessas? Quem pode julgar é somente Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus pode julgar. E nós não sabemos também de nada, nós temos que obedecermos a palavra de Deus, temos essa humildade de lermos a palavra e de obedecê-la, e não ficar julgando ninguém, ficar falando bobagens a respeito das pessoas, porque somente Deus sabe ao meu respeito, ao teu respeito, só Deus sabe. Nós não podemos julgar ninguém. Como é que eu e você vamos abrir a boca e dizer, eu estou salva, fulano não está, Beltrano? Eu sei o que se passa por dentro de uma pessoa, somente Deus sabe. Só Deus sabe. Eu estou no caminho, mas eu não posso abrir a boca e dizer, eu estou salva, eu sou salva. Não posso abrir a boca e falar isso. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus mais e mais. Eu tenho que consagrar, buscar, porque Jesus disse, orai sem cessar. E vigiai também, orai e vigiai, para que não entreis em tentação e não ter soberba. Porque, como diz aqui, ó, os soberbos não entraram na terra prometida, na Canaã, naquela época. E nós representamos esse povo. Nós representamos o povo que Moisés tirou do Egito, da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. Ou, aliás, era a vontade de Deus e a vontade de Moisés segundo a vontade de Deus. Mas somente o grupo de Josué e de Caleb conseguiram chegar à terra prometida. Certo? Então, nós temos que ter cuidado, ter a humildade que fala na Bíblia, né? Quando Jesus disse assim, quando os discípulos estavam discutindo entre si qual era o maior diante de Deus ali no grupo, no ministério ali de Jesus, que eles formavam junto com Jesus o ministério, né? Cristão na época.
Eles discutiam sobre quem era o maior. E Jesus disse o quê? Aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino de Deus. Então nós temos que sermos humildes como as crianças, não a gente se comportar como criança. É até a humildade, a simplicidade. Deus diz para a gente ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Temos que sermos crianças assim, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, certo? Porque a criança, ela não tem a prudência da serpente. A criança, ela vai andando, principalmente a criança quando começa a andar, se ela vê um buraco na frente, é perigoso ela cair no buraco, tá? Nós temos que ser criança na humildade, na simplicidade, porque entre as crianças não existe o melhor, não existe o mais rico, não existe o mais bonito, elas brincam ali todas juntas, naquele maior amor. Agora, depois que crescem, deixam até de andarem juntas por causa da sociedade, né? Uns são filhos de pessoas que têm níveis mais elevados do que as outras, e aí começam a desfazerem as amizades, certo? Por quê? Porque entra as impurezas da carne, tomam conta das pessoas, e as pessoas começam a fazerem acepção de pessoas. Então, nós temos que ter cuidado. Então, esta foi a mensagem de hoje. Cuidado, tá? Nós estamos a caminho da salvação. Como os hebreus estavam a caminho da Canaã, nós estamos a caminho da Jerusalém celestial. Nós não podemos abrirmos a nossa boca e dizermos, eu estou salvo, eu estou salva. Não, porque nós não sabemos do dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus, não nos pertence, tá? Não podemos sair por aí também julgando as pessoas, imaginando coisas simplesmente por causa da plástica, por causa de uma roupa, por causa... Não, gente, não podemos julgar as pessoas, porque só Deus é que pode julgar, só Ele que tem a capacidade de julgar, entenderam? Eu e você não temos a capacidade de julgar ninguém, tá? E como falou aí, os murmuradores não entraram na Canaã terrestre. E nós, se nós prosseguirmos murmurando uns aos outros, julgando, vai acontecer o mesmo conosco. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque Deus é amor, mas é justiça também. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos possam entender essa mensagem que veio de Deus, tá? Há dias que eu quero fazer esse vídeo, tá? E eu creio que muitas pessoas serão abençoadas através deste vídeo, porque a nossa salvação é o que nós temos de mais precioso. A começar por aqui, pela terra, Jesus veio nos salvar até aqui mesmo, das doenças, de tudo, gente. O que é a salvação, gente? Não é só da vida eterna, não. Quando você é salvo de uma doença, quando você é salvo de um mau comportamento, quando você é salvo de um vício, é Deus na sua vida, é Deus na minha vida. Entenderam? Mas o mais importante é a nossa salvação eterna, porque a vida eterna é esta que prevalece, tá? Mas a salvação aqui já começa aqui na terra. Quando a gente passa a servir a Deus em obediência, a gente já vê.
Ele nos dando livramento, nos salvando de muitas coisas ruins aqui mesmo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.